verso do número 12. Quero ser sucinto e objetivo no que eu quero dizer nessa noite, apregoar nessa noite. Nós temos um tema que é sem intimidade com Cristo, sem presença de Cristo. Amém? Eu quero pregar aqui o Evangelho da salvação, do arrependimento e da vida eterna. Nós acabamos de ler um texto que quem foi o autor desse texto foi João. Quem foi o autor do texto? João. Pastor, me dá só mais um pouquinho de retorno aqui. Só mais um pouquinho. Amém? Isso. Glória a Deus. Amém. Nós acabamos de ler que João escreve o livro da revelação. Eu quero que você faça uma retrospectiva comigo na mensagem. João viu o que muitos não viram. João ouviu o que muitos não ouviram. João escreveu o que muitos não escreveram. E João teve revelações que praticamente quase ninguém teve. O que diferencia João dos outros discípulos? O que diferencia João dos outros apóstolos? Nós percebemos que Jesus, quando ele inicia a sua caminhada ali com seus 30 anos, Jesus, havia uma multidão que o seguia. E cronologicamente eu quero trazer para você, dentro do contexto bíblico, aonde Jesus estava em alguns certos lugares. Os discípulos estavam com ele, reunidos com ele, comiam com ele, bebiam com ele. Um o traiu, o outro o negou por 3 vezes. Quero que você olhe para mim e preste muita atenção nos detalhes, porque se você perder algum detalhe, você vai perder toda a mensagem dessa noite. Em João 6,10, escute. Depois você marque os versículos bíblicos que são referência, porque algo que eu gosto de pregar é referência bíblica. Eu não vim trazer heresia, eu vim trazer a palavra da salvação dentro do contexto da Bíblia. Em João 6,10 havia 5.000 homens. Quantos homens? 5.000 homens que andavam com Jesus, mas 5.000 que queriam andar com Jesus somente pelo pão e pelo peixe, somente pelos milagres que Jesus realizava, somente pelas curas, pelos milagres que Jesus fazia. Eu quero que você preste muita atenção aqui sobre esta mensagem, porque a mensagem da salvação e da cruz, quando você ouvir, você vai ser liberto. Quando você ouvir, você vai ser transformado. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Muitos vão olhar para você e vão ver e vão falar: você está diferente, você tem uma presença diferente. Porque o Espírito Santo ele não nos transforma. Pastor, o que é transformar? Ele nos muda. Ele muda o nosso caráter. E mudando o nosso caráter, nós vamos ter uma perspectiva de vida diferente. O Evangelho não muda a sua situação, mas muda o caráter. A sua situação, você vai enfrentar ela amanhã, os seus problemas, as suas dificuldades, mas o Evangelho transforma caráter, e caráter traz salvação e vida eterna. João estava com Jesus naqueles 5.000 homens. Pastor, aqueles 5.000 homens andavam com Jesus por causa do pão, do peixe, do alimento. Você acha que quando alguém é usado por Deus, é um instrumento seu, você acha que não vem uma multidão? E Jesus andava, meu irmão, com hipócritas. Jesus andava, tinha fariseu. Havia também até alguns homens que pregavam a palavra e transformavam ela em outras coisas, chamadas de nicolaítas. Pregavam heresias, pregavam doutrinas de Balaão, faziam o povo de Deus tropeçar no pecado, porque uma coisa que Deus abomina é o pecado. Deus não abomina o homem, abomina o pecado. O pecador, Deus pega. Aquele que se arrepende, Deus dá graça. Aquele que se arrepende, Deus dá arrependimento. Aquele que se arrepende, Deus dá salvação e vida eterna. João estava presente durante toda a caminhada com Jesus. 5.000 homens andavam com Cristo. Eu quero que você veja os detalhes. 1 Coríntios 15, verso 6. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitar, inclusive os seus apóstolos, seus discípulos. 500 homens viram Jesus ressuscitar, inclusive Pedro, Tiago e João. 500 homens viram a ressurreição, pegaram em Jesus, tocaram em Jesus. A Bíblia vai dizer que 40 dias, cerca de 40 dias, Jesus esteve com os discípulos.
esteve com os apóstolos, comeram, falaram acerca do Evangelho, falaram acerca do reino de Deus, e Jesus ainda falou: ó, vai vir uma promessa, espere a promessa. E que promessa é essa, pastor? A promessa da descida do Espírito Santo. Em Lucas 10, versículo de número 1, eu estou falando referências bíblicas do que eu estou falando, estou pregando, tudo está na Bíblia. E Jesus escolhe 70 discípulos. Quantos discípulos Jesus escolheu? 70. E Jesus vai dizer: vai de 2 em 2. O lugar que não é bem recebido, abana a poeira do pó e vai para outro lugar, porque nem a poeira é digna da presença do Senhor no lugar que você não é bem recebida. E ó, não cobre o dom de Deus, porque é dado de graça, é recebido de graça, é dado de graça. Comissão de Lucas 10. João estava lá, Tiago estava lá, Pedro estava lá, todos os discípulos, 70 discípulos estavam com Jesus. Em Lucas 6, versículo de número 13, Jesus diante dos 70 homens, ele vai orar num alto monte. E quando Jesus está orando, clamando ao Pai, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe. Havia 70 homens que curavam enfermidades em nome de Jesus. E Jesus vai dizer: em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pisaram na cabeça da serpente, e se comer alguma coisa mortífera não vos fará mal algum. Não vos fará mal algum. Tem algumas crianças aí que eu está me dando um TDAH aqui. Amém? Vamos, me ajude aí, mas vai dar certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção. E Jesus vai orar. Deus vai pedir direcionamento do Pai, porque tudo que Jesus fazia, ele sempre orava. Tem gente que vai fazer coisas e não ora, vai fazer algum negócio e não ora, vai escolher alguém, um relacionamento, não ora, depois o relacionamento não dá certo, depois o negócio não é fechado, depois a empresa não dá certo, porque não ora, não fala com Deus, ou coloca na presença do Altíssimo. E olha, preste muita atenção, de 70 discípulos, Jesus escolhe quantos? E vem de brinde Judas. Mesmo Jesus orando, mesmo Jesus clamando ao Pai, quem que vem com ele? Com os discípulos junto? O brinde. Vira para montar do seu lado e fala assim: cada um tem um brinde. Se prepara. E quem é esse brinde? Sempre vai ter um Judas, meu irmão. Sempre vai ter um joio no meio do trigo. Sempre aonde tem luz tem treva. Aonde tem trigo tem joio. Aonde tem ovelha tem lobo. Sempre vai ter alguém lá. Sempre você vai andar e vai ter uma pedra no seu sapato. Toma cuidado com quem você anda. Jesus orando, Jesus clamando ao Pai, Judas vem. Jesus não sabia que Judas iria o trair? Sabia, porque ele era Deus. Quando João vai escrever a carta ao João, a primeira, a segunda, a terceira, sabe o que João escreve? Sabe o que João apresenta Jesus para nós? Como Filho de Deus. A linguagem de João é uma linguagem universal. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Ele vai escrever em João, capítulo 1, verso 1: e ele é o Verbo, e o Verbo estava com ele, e o Verbo era Deus. João vai escrever um texto dizendo que Jesus é o Filho de Deus, e ponto final. João tem propriedade para escrever isso, porque João andava com Jesus. Diante de 70, Jesus escolhe 12. Vai entendendo? Marcos 14, do verso 12 ao 26, vai ter uma ceia. Agora eu quero fazer um ponto de interrogação muito grande, porque eu acredito que a mensagem não vai conseguir terminar hoje. Quantos discípulos eram? Agora eu quero te fazer uma pergunta para a igreja: quantos discípulos participaram da ceia do Senhor? Quantos discípulos tomaram a ceia? Eram 12.
Mas será que os 12 cearam? 11 discípulos ceiam. Teve um que não ceou. Isso vou deixar mais para o final, para causar os ansiosos. Chega logo no final, pastor, para falar. Porque tem gente que fala assim: você está ansioso hoje, só de falar que está com ansiedade já começa a se coçar. A ansiedade já ataca. Isso eu vou deixar para o final. E Marcos 14, 12 ao 26 vai falar sobre a ceia. Atos 1, verso 15. Não precisa abrir, preste muita atenção. 500 pessoas estavam reunidas. Quantas pessoas? 500. Só que de 500, 120 ficam em oração e súplica. Somente de 500, 120 vão permanecer. Vai perseverar em oração e súplica. Pastor, o que eles estão orando? O que eles estão perseverando? Na promessa, esperando a promessa de Jesus. Jesus veio, comeu com os discípulos, falou com os discípulos: não saia de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Eram 500 pessoas, não era 500 que viu Jesus sendo ressuscitado? Tiago, João, Pedro estavam lá. Só 120 permaneceram. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Estavam lá nesses 120. Olha que interessante. Está ficando bom. Lucas 8, 51. Somente 3 vão para a casa de Jairo. Somente 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago, João. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Somente 3 deles vão à casa de Jairo, verem a filha de Jairo ser ressuscitada. Somente 3 sobem ao monte da transfiguração. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Decorou? Decorou o nome? Marcos 9:2, referência bíblica. O monte da transfiguração. Jesus estava lá, aparece 2 profetas do Antigo Testamento. São ele Moisés e Elias. Jesus estava lá, mas havia Pedro, Tiago e João. Somente 3 Jesus chama para a última oração no Getsemane. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. No monte Getsemane, Jesus estava orando e falou: Senhor, aparta de mim esse cálice. Porque ele viu o sofrimento que ele ia passar. Mas existe uma vírgula. O que é uma vírgula, pastor? Quando eu faço aula de português, eu sei. Quando tem uma vírgula, é uma espera, uma pausa. E Jesus vai dizer: todavia não seja conforme a minha, mas a tua vontade. Eu defendo a Bíblia, eu defendo a Deus como uma trilogia, como uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E Jesus, ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito Santo. Mas diante da Trindade, cada um tem a sua vontade. Naquele momento a vontade de Jesus não era: mas ele não seja conforme a minha, mas seja conforme a tua vontade. Eu não vim fazer a minha vontade, Senhor, eu vim fazer a tua vontade. Isso é algo lá na frente. Jesus estava com fome, cansado. Ele para num lugar, e quando ele para no lugar, é uma fonte de Jacó. Alguém pegou a referência onde Jesus para? E quando Jesus está lá, havia uma fonte, Jesus estava com sede. A Bíblia diz que era cerca de meio-dia, tarde, sol quente. Havia uma mulher samaritana. Eu não quero entrar em detalhe aqui, mas quem vai escrever o texto? Só João escreve isso. Só João vai escrever essa participação dessa mulher chamada samaritana.
Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tema, sobre essa pregação, isso é para outro dia. Mas eu quero que você entenda algo. João vai escrever todos os detalhes que aconteceu. E eu quero te chamar a atenção a um ponto aqui. Essa mulher faz uma pergunta interessante para Jesus, que eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Ela falou assim: eu vejo que tu é profeta. Estou vendo que você é profeta, você tem revelação. Eu acredito que ela não sabia que era Jesus, ela não sabia que era o Messias, mas ela disse: eu sei que você é um profeta. Mas se você é um profeta, aonde nós devemos adorar? Nós aprendemos com o nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, que inclusive essa água que está no poço, esse poço, quem perfurou foi Jacó, que é o nosso pai. Ele adorava no monte. Ele adorava onde? No monte. É lá no monte que nós devemos adorar. Aí outros diziam, porque era samaritano, os judeus falavam: não, tem que adorar no tabernáculo, tem que adorar em Jerusalém. Os judeus falavam isso. Uns defendiam a tese que tem que ser no monte, outros defendiam a tese que tem que ser em Jerusalém, no cenáculo, no templo, no tabernáculo. Por isso que havia, a doutrina não batia, eles não se entendiam. E ela pergunta: aonde nós devemos adorar? E Jesus falou assim: nenhum lugar, nem no outro. Não é no templo, não é no monte. Aí Jesus falou assim: mas vai ter um negócio diferente. Ele vai escrever: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está falando? Você é a adoração de Jesus. Você tem o templo do Espírito Santo. Você vai entregar uma adoração para Deus. Você é a adoração para o Senhor. Você é a própria adoração. É você que vai se adorar ao Senhor. O seu corpo adora ao Senhor, os seus lábios adoram ao Senhor. Tudo que você faz leva adoração ao Senhor, seja com caráter, seja com fidelidade. Você hoje, aqueles que têm o Espírito Santo, é o tabernáculo de Deus, é a arca da aliança de Deus. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, mas aqueles que não têm o Espírito Santo, não é a presença de Deus, não leva a unção do Espírito Santo, não leva a glória de Deus. Aí aqui, irmão, preste atenção. Por que João escreve isso? Somente João vai escrever aquele que o Pai procura verdadeiros adoradores. E sabe como João finaliza o texto? O Pai é Espírito, e Ele deve ser adorado em Espírito e em verdade. Ele finaliza o texto assim. Só João vai escrever Jesus, só João vai escrever o Pai como Ele é Espírito, e somente deve ser adorado em Espírito e em verdade. Quer ter intimidade como João teve? Quer escrever o que João escreveu? Quer ouvir o que João ouviu? Quer ver o que João quer ver o que João viu? Quer escutar o que João escutou? Tem intimidade com Ele. Tem a presença do Senhor com Ele. Olha aqui, preste atenção aqui para mim. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim: ó, o pastor será ferido e as ovelhas estarão desgarradas. As ovelhas irão dispersar. Todo mundo dispersa. Quem estava com Jesus o tempo todo? Pedro, Tiago e João. Só para você não esquecer, era Pedro, Tiago e João. Aí, irmão, preste atenção. Pedro nega Jesus. Por quantas vezes? 3. Pedro era o top, era o mamamã, era o cara, mas nega Jesus. Está chorando, está pedindo misericórdia. Ele corre, ele foge. Pastor e Tiago diante da cena foge. E os discípulos dispersam.
somente um permanece. Quando Jesus é crucificado, quando Jesus está lá com os braços e as mãos estendidas, morrendo no nosso lugar, porque era para nós estar lá, você acha que a graça, hoje nós vemos o dom da graça, mas você acha que a graça é de graça? Alguém morreu por você, alguém pagou a conta por nós, alguém pagou um preço por mim, por você. Quem que é pai, quem que é mãe, levanta a mão. Já viu quando a sua filha vai tomar um banho? Vem, pai, fica lá meia hora no banheiro, 20, 10, 15 minutos. Pai, mãe, acabei de entrar agora. Para ela está tudo normal. Ela que paga a conta? É a sua filha que paga a conta? É o seu filho que paga a conta? Mas alguém paga essa conta, e quem é? É o pai e a mãe, não é isso? Então é você que paga a conta, mas a criança não paga. Sabe o que Deus está falando? Você não pagou a conta para a graça vir sobre você, mas meu filho pagou a conta por você. O meu filho morreu por você, era para você estar lá, mas Jesus morreu por nós, lá naquela cruz do Calvário. O pecado não está dominando nós somos dominados pelo Espírito, aqueles que têm o Espírito Santo. Alguém pagou a conta por nós. Aí, irmãos, olha aqui para mim. Só João escreve isso. Eu quero que você abra um versículo da Bíblia, em João, capítulo 17, verso de número 4. João, capítulo número 17, versículo de número 4. Você que encontrou diz amém. Vocês estão muito rápidos. João 17, versículo de número 4. Quero falar algumas verdades aqui da ceia do Senhor, que estão ocultas e escondidas. É um tema polêmico, mas precisa ser falado. Antes de chegar lá, eu quero chegar aqui. João 17, versículo de número 4. Vamos ler o texto? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Olha o texto. Jesus vai dizer: eu glorifiquei-te na terra. Alguém sabe o que é glorificar-te? Significa reconhecer ou exaltar. Jesus está falando: Senhor, Pai. Aqui é Jesus escrevendo, aqui é Jesus falando com o Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra, eu te exaltei, eu te reconheci, eu te honrei na terra, tendo consumado. O que é consumado? Pai. O que é consumado? Revelado. O que é consumado? Alguém sabe? Consumado. Jesus pagou o preço. Ele tem um certificado. Aí vai dizer o texto: tendo consumado, tendo pago a obra que me destes para fazer, tendo cumprido a obra. Jesus cumpriu a obra que o Pai estabeleceu para ele. Aí Jesus vai falando um diálogo com o Pai, vai dizendo o texto, versículo 5, número 5, preste atenção. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Pai, me exalta, me glorifica, me reconhece junto de ti mesmo. Olha o que Jesus está falando com o Pai, com aquela glória. Olha aqui que chama atenção, quero que você preste atenção aqui. Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Verso número 5. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que é uma prova em que Jesus estava desde a consumação, que é uma prova que Jesus estava com o Pai antes de o Pai criar o mundo. João escreve isso. O que João vai escrever? Pai, glorifica-me junto de ti e me dê aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para os duvidosos, para os hereges que têm dúvida que Jesus estava com o Pai antes do mundo ser o mundo, do
mundo vai existir, e Jesus estava com o Pai. A prova está aqui, a evidência de João 17, versículo 5. Sabe o que Jesus está falando? Pai, lembra daquela glória? Me dê aquela glória. Me entrega aquela glória que eu tinha junto contigo. Aí o Pai vai olhar para Jesus. Preste atenção aqui, irmão. O Pai vai olhar para Jesus e vai assim: Jesus, o que você vai fazer com essa glória? Lembra que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que cada um tem a sua vontade. Eu te provo isso na Bíblia. Quando Jesus vai tomar o cálice, ele fala: aparta de mim esse cálice. Mas ele vai refletir: não seja conforme a minha, mas conforme a tua vontade. Aí aqui Jesus vai dizer: Pai, lembra daquela glória que eu tinha contigo? Lembra daquela presença, daquela unção? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou-se dele mesmo. Olha para você ver, irmão. Jesus tinha tanto, e Jesus era Deus. Ele era Deus encarnado. Só que para ele descer na terra, ele teve que se esvaziar dele mesmo. A Bíblia vai dizer, Isaías vai dizer no texto, que Isaías vai falar assim: não tinha beleza nenhuma nele. Quem olhava para ele não vinha glória. Quem olhava para ele não vinha beleza, não vinha estrutura. Ele não tinha carisma. Ele não tinha beleza física, ele não era forte. Ele não era como Sansão. Ele não era formoso como Davi. Ele não era alto. Ele não tinha um porte físico forte, guerreiro. Mas ele era sem estrutura, sem formosura. E que é sem formosura? Sem beleza. Ele se esvaziou-se dele mesmo. Ele tirou a glória dele mesmo. Mas quando ele morre por nós, paga o preço, está consumado. O que está consumado? Está pago o preço. Eu paguei o preço lá na cruz, um preço que era impagável. Eu paguei esse preço. Aí Deus vai dizer: agora, Pai, tu vai me exaltar, me exalte, me glorifique, que eu quero ser cheio da minha presença como eu tinha antigamente. Aí Deus olha para ele e fala: Jesus, o que você vai fazer com essa glória? Alguém que lembra do Antigo Testamento que Moisés desce do monte com o véu? Moisés desce do monte com o quê? Em 2 Coríntios 3,18, eu gosto de ir para a Bíblia para referência bíblica, vai dizer assim um texto: e todos nós, com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado? Sem nada, sem maquiagem, sem nada encobrindo, não é isso? O rosto desvendado, o rosto limpo, contemplando como por um espelho. O que é contemplar? Olhar para o espelho. O que o espelho faz? Reflete. Olhando como espelho a glória do Senhor. Preste atenção. Quem escreve isso? Paulo. Somos transformados. O que é transformados? Mudados. O que é transformado? Mudado, passado por uma transformação, por uma mudança. De glória em glória. De glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquela glória que tinha antigamente no Antigo Testamento, ela era uma venda. Moisés desce com aquela glória com um véu, sim ou não? Ele desce com um véu. E o povo de Israel, o que é o povo de Israel? O povo de Deus. O povo de Israel é o quê? O povo de Deus. O povo de Deus não consegue ver a glória, porque estava com o quê? Um véu. O que o véu faz? Separa a glória de Deus. Então era como se eu olhasse para o espelho e eu não visse o reflexo. A glória que tinha no Antigo Testamento era uma glória que Deus não podia entregar para ninguém. Deus não dividia a glória dele com ninguém, porque ninguém suportaria a presença dele. Não porque Deus é mau, não porque Deus é egoísta, mas porque Deus te ama tanto que Ele não desejaria sua morte por causa da glória dele. Existia um véu que separava a glória do Senhor. Quando Jesus morre, olha aqui, irmão, preste atenção. Quando Jesus morre, o que acontece com o véu? Quando o véu se rasga, Deus pede a glória do Pai de novo. Pai, lembra aquela glória que eu tinha contigo? Entrega ela. Aí que é o ponto que eu quero chegar. E a Bíblia vai dizer aqui no texto, versículo 21, João 17, 21. Vamos para o texto da Bíblia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim,
que Jesus, qual era a vontade de Deus? Que todos fossem um. Eu e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Olha aqui, preste atenção. Olha o verso 24. Pai, aqueles que me deste. O que é aquele que me deste? Aquele que o Senhor me entregou. O mundo era do Senhor, mas o Senhor me entregou eles. Eu estou cuidando deles. Aquele que o Senhor me deste, quer dizer, os meus discípulos, as minhas ovelhas, o meu rebanho, que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, ou que me devolvestes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Olha aqui, irmão, você não está entendendo o que eu estou pregando aqui. E Jesus pega a glória que era dele, de direito dele, de herança dele, e devolve ela para aqueles que ele entregou para nós, aqueles que é discípulo de Jesus, aqueles que é filhos de Jesus. A glória está compartilhada com vocês. Vocês têm a glória de Deus, vocês têm a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é compartilhada através do pedido que Jesus fez com Deus. Isso é repartido com quem? Quem reparte isso? O Espírito Santo. Se Jesus não morresse, não iria vir o Espírito Santo, não iria vir um Consolador, não iria vir o nosso amigo, nosso auxiliador, nosso advogado, que é o Espírito Santo. Não iria vir aquele que reparte os dons espirituais, não iria vir aquele que distribui a presença do Espírito Santo, não iria vir aquele que distribui a presença de Jesus, que Jesus pediu: Pai, eu quero repartir a presença e a glória do Senhor com aqueles que estão comigo, com aqueles que creem em mim, mesmo não me vendo, mesmo não me conhecendo, mas aqueles que acreditam em mim, eu quero repartir a glória com eles. Olha isso, irmão. E Jesus poderia muito bem ser egoísta, não dividir a glória dele com ninguém, sim ou não? Mas ele reparte. Sabe por que tu é usado? Não porque tu fala bonito. Sabe por que Deus te usa? Porque você é instrumento na mão do Senhor. Não porque você é bonitinho, não porque você fala bonito, não porque você fez teologia, não porque você é bom para falar, tem um timbre de voz bonito, mas porque a graça do Senhor te alcançou. E a graça do Senhor te alcançou porque alguém morreu por você lá na cruz do Calvário. Alguém entrega para você de presente. Eu te dou um presente, mas é para usar segundo a minha obra e segundo a minha vontade. Você tem a presença de Deus porque Jesus ora ao Pai e fala: Pai, aqueles que o Senhor me entregou, os meus filhos, os meus discípulos, aqueles que creem em meu nome, aqueles que estão comigo, aqueles que o Senhor me deste, eu devolvo a glória deles, que era minha, para eles. Por isso que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, porque nós temos a glória de Deus repartida por meio de Jesus Cristo. Aí eu quero chegar ao ponto da ceia. Vamos aqui em João. Vamos abrir a palavra em João. Deixa eu só ler o versículo. João 19. 19 não, João 13. Falei errado. Quero ler o verso primeiro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quero que você leia esse texto aqui meditando. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e Jesus falou assim: está chegando a minha hora, eu irei morrer por amor a esse povo. Olha aqui o texto. E já é chegada a sua hora antes deste mundo para o Pai, como havia amado os seus. O que eram os seus? Porque eles estavam com ele, os discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabia que Jesus chamou até o fim?
sabia que Jesus amou Judas até o fim e deu a chance de Judas se arrepender e não se arrepender. Olha aqui, irmão. Vamos ler aqui o verso de número 26. Para que todos venham entender, vamos ler aqui a partir do verso 23. João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, quem era esse? Quem era esse? João. Estava reclinado-se no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este. Se Simão Pedro fez um sinal, Simão Pedro estava do lado de João ou do outro lado da mesa? Se ele fez um sinal, ele estava do outro lado da mesa. Fez um sinal para este, para que perguntasse quem era aquele em que ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Porque Jesus falou assim: um de vocês vai me trair. Olha o verso 26. E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a quem? A Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele quem? Quem entrou nele? E disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazem? Olha aqui para mim agora. Sabia que quando Jesus molha o bocado, na religião judaica, molhar o bocado é um sinal de honra? Olha aqui para mim. Isso vai ser divisor de águas para você. Quando Jesus molha o bocado, e Jesus está honrando Judas, ele está dando o primeiro pão para Judas. Só molha o bocado para aquele em que é amigo de verdade, aquele que você quer honrar diante de todos que estão à mesa. Sabe que Jesus, por que Jesus faz isso? Porque mesmo Jesus sabendo que João iria trair, isso não muda o que Jesus sente por Judas. Judas pensou em trair Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim ele molha o pão, honra Judas e fala assim: Judas, mesmo você me traindo, não muda o meu amor e o que eu sinto por você. Por que eu falo isso? Todo dia nós traímos Jesus. Quando você nega a fé, quando você fala assim: minha vontade de fazer isso. Se você pensou, já pecou. Sabe o que nós devemos fazer todos os dias? Dobrar o joelho. Antes de você pedir qualquer coisa, antes de você clamar por qualquer coisa, por um irmão, por uma mãe, por um pai, por um filho, antes de você abrir a tua boca, sabe o que você tem que dizer? Pai, me perdoa, porque eu sou falho e pecador, e reconheço que eu sou pequeno diante de ti. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. O que é transgressão? Toda vez que você fere a lei, toda vez que você transgride a lei, toda vez que você nega a lei, você está transgredindo a lei. Perdoa as minhas transgressões. E Senhor, se houver em mim alguma iniquidade, me perdoa. Iniquidade é um grau já de pecado mais alto. É você pecar e se acostumar com o pecado. Já subiu o nível do pecado. E se houver em mim alguma iniquidade, me perdoa. Aí você vai orar e falar com o Pai. Porque todos os dias nós somos falhos e pecadores e reconhecemos que dependemos da graça do Senhor. Jesus molha o bocado. Jesus honra Judas e fala: Judas, você tem uma chance de se arrepender agora. Quando Judas come o pão molhado, dentro do interior dele não houve arrependimento. E quando ele come, como não houve arrependimento, quem entra nele? Agora me pergunte, o que muda Judas de Pedro? Sabe o que muda? Sabe o que muda? Em Judas houve remorso, em Pedro houve arrependimento. Pastor, o que é remorso? Judas pensou: o que eles vão dizer? O que eles vão pensar? Sabe o que eu penso aqui, teorizando aqui, algo entre eu mesmo? Satanás pegou a frase que Jesus deu
e jogou contra Judas? Porque o texto vai dizer, alguns textos que eu estava lendo sobre a ceia do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta: é Santa Ceia ou ceia do Senhor? Santa Ceia ou ceia do Senhor? Vou deixar para o final. Pensa aí. Vocês estão aprendendo muito hoje. Olha aqui, presta atenção. Pensando aqui comigo, alguns textos em Marcos e Lucas, e Mateus também, que fala sobre a ceia, acerca da ceia. O autor do texto vai escrever que Jesus fala assim: aquele que vai trair o Filho do Homem, era melhor que não tivesse nascido. Era melhor que não tivesse nascido. Aí Satanás, ousado como ele é, esperto e sagaz como ele é, ele pega essa frase e fala assim: Judas, olha aqui, não era nem você ter nascido. Porque o próprio Jesus, o seu próprio líder, o seu próprio mestre, falou assim que era melhor que você nem tivesse nascido. Então por que você não trai ele e tira a sua vida? Porque o diabo, ele faz isso. Ele pega algo que é bênção e transforma em maldição para os nossos ouvidos. O diabo, ele tem esse poder, ele é sagaz, ele é esperto. Tu conhece a Bíblia? Tu já leu a Bíblia? Não, pastor, nunca li a Bíblia. O diabo conhece a meu todinho. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Por que ele usa os falsos profetas para ludibriar, para trazer heresia sobre a Bíblia? Ele pega um versículo isolado e fala: você pode fazer isso, está na Bíblia. O diabo é um nato pregador, sabia? O diabo canta como ninguém. Nem tudo que brilha é luz de Deus. Tem coisa que está brilhando, mas é o diabo. Porque Paulo vai dizer: não me espanta Satanás se transfigurar, que é mudar a alma, transformar em anjo de luz para se disfarçar. Paulo vai dizer isso na Bíblia. Agora, irmãos, e Jesus honra Judas, e Judas ainda trai ele. Você acha que quando Jesus estava no monte Getsemane, quando ele desce e fala assim: vocês estão dormindo, levanta que vocês não podem vigiar a hora nenhuma, vamos, levanta porque o traidor está chegando. O traidor, Jesus não revelou ele, revelou? Mesa não é lugar de demonstrar, mesa não é lugar de revelar traidor. O traidor, ele próprio se revela. Quando Judas vem com o povo, com o exército, as tropas, e Jesus já vai chegando perto de Judas, e ele se abraça, e Judas faz o quê? Aquele que eu beijar é Jesus de Nazaré, pode prender. Quando Judas dá um beijo em Jesus, olha aqui o texto. Quando ele beija Jesus, ele abraça, Jesus abraça Judas e fala: amigo. Pastor, por que Jesus falou amigo? Aqui Jesus foi sarcástico? Aqui Jesus foi hipócrita? Aqui Jesus quis passar uma fragilidade para Judas? Tipo assim, por que você fez isso comigo, meu amigo? Não. Quando Jesus fala amigo para Judas, ele está falando assim: ó, o que você fez foi muito sério, porém, mesmo assim, você continua sendo meu amigo, porque você é aquele que me ama, eu te amo. As crianças podem ficar tranquilas. Carol, a Elisa aqui, põe ela sentadinha. Amém? Olha aqui, irmãos, foca aqui, olha aqui para mim. Quando ele fala amigo, ele fala assim: o que você vai fazer não muda o que eu sinto por você. Preste atenção. Jesus vai dizer assim: era melhor que aquele que fosse trair não nascesse, não é isso? Só que pensa comigo, Jesus abria mão de qualquer coisa se Judas tivesse se arrependido, de qualquer protocolo bíblico. Se houve arrependimento, ele será perdoado. Porque não tem festa no céu quando você ganha um carro zero. Não tem festa no céu quando você casa. Não tem festa no céu quando você está pagando todas as suas dívidas. Não tem festa no céu quando Deus te usa, quando Deus te exalta, quando Deus te glorifica. Não tem festa no céu. Mas tem festa no céu quando um pecador se arrepende do seu pecado.
Aí tem festa no céu. E Jesus abriria mão de qualquer protocolo. O pai abriria mão de qualquer protocolo. Se Judas se arrependesse, iria ter salvação para Judas. Mas o que houve em Judas foi remorso. Remorso é o que, pastor? O que vão pensar? O que as pessoas vão dizer? E aquele ficou matutando na cabeça de Judas. O que eles vão dizer? Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser perdoado. Eu traí Jesus, eu fiz algo muito sério. Mas não, remorso é diferente de arrependimento. Porque o arrependimento, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu fui falho, e eu não volto a praticar aquilo de novo. Mas o remorso, eu penso: por que eu fiz isso? O que as pessoas vão pensar? E volto a praticar as mesmas coisas. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E se você pegar na balança, Pedro foi muito mais falho do que Judas. Porque em certas ocasiões, Jesus foi até a casa de Pedro. E Jesus nunca foi à casa de Judas. A intimidade que Pedro tinha com Jesus era totalmente diferente da intimidade que Judas tinha com Jesus. Pedro tinha muito mais intimidade com Jesus do que Judas tinha. Aí, irmãos, quer escrever o que João escreveu? Quer ter revelações como João teve? Quando Jesus é crucificado, só tem um discípulo que fica aos pés da cruz. Quem é esse discípulo, pastor? João. Enquanto todos os discípulos desgarrados, enquanto todos os discípulos correram por medo de ser morto, João permaneceu aos pés da cruz. João estava lá com Jesus, confortando a sua mãe Maria. João estava lá esperando Jesus. Aí, irmãos, olha aqui para mim. Quando Jesus vai dizer para os fariseus: em 3 dias destruirei esse monte, em 3 dias destruirei esse lugar e renovarei outro. Ah, mas foi muitos anos para ser construído, tu vai renovar em 3 dias. Mas Jesus estava falando acerca disso. Mas João pegou o que Jesus falou. João estava ligado com Jesus. João falou assim: eu já sei, porque ele vai ser a própria adoração. Ele vai repartir isso conosco. Ele vai repartir a glória dele conosco. João vai escrever. Só João escreve isso, que ele é Espírito e precisa ser adorado em Espírito e em verdade. Só João vai escrever que Jesus vai compartilhar a glória dele conosco. Porque aquilo que o Pai entrega para ele, ele pega para ele, cuida, toma conta e devolve para o Pai. O que Jesus faz é extraordinário. Agora vamos falar sobre ceia. Quem escreve ceia? Paulo. Está onde? 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo número 11. Que já tem a resposta, né, no subtítulo. É falado Santa Ceia, Ceia do Senhor. Alguém viu o fly hoje? Alguém recebeu o fly hoje do culto? O que estava escrito lá? Santa Ceia ou Ceia do Senhor? Fala mais alto. Ceia do Senhor. Ceia é o que, pastor? Lugar que todo mundo comer. E ceia do Senhor é o que, pastor? É um lugar de celebrar. Ceia é um piquenique. Todo mundo vai para comer. Todo mundo vai para comer. Você sabe quando na hora da ceia, até na hora da ceia antigamente tinha briga? Um queria comer mais que o outro, não queria. Gente, era gente que falava assim: está liberada a ceia. Moço, vinha gente derrubando prato, comendo 2, 3, 4, 5 vezes. Pensei que ia morrer. Sabia que não tinha isso? Pastor, mas não tem isso não, o povo é crente. Crente é o que mais faz bagunça. Crente é o que parece que é os mais esfomeados, morro de fome. Meu irmão, libera a ceia pra você ver. Como 3, 4 vezes. Ai, gente, estou morrendo. Se Jesus vir, você fica. Se Jesus vir na ceia, você fica, meu irmão. Você comeu demais. Ceia é pecado, gente. E que pecado que é quando come muito? Pecado da gula. Jesus vem, pega a igreja só, você fica com pecado da gula. É desse jeito. Ó, dissensões, 1 Coríntios 11, 17. Já vou entrar para 6, já estou até no texto já. Nisto, porém,
que eu vos disser-vos, não louvo enquanto os ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando ajuntais a igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E que é dissensões? Divisões, brigas, contendas. Ao 19: e até importa que haja entre vós heresias. Que heresias? Mentira, engano. Para que são sinceros e manifestem-se entre vós. De sorte que quando ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do... Respondi a pergunta? Me mostra na Bíblia onde tem Santa Ceia. Paulo vai dizer ceia do... Olha aqui, preste atenção. De sorte que quando ajuntais, o que é ajuntais? Quando você se reunir num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por que não é para comer a ceia do Senhor? Vou parar aqui, depois eu continuo rapidinho. Porque a ceia do Senhor não é para comer, é para celebrar. O que é celebrar? Comemorar ou lembrar de algo importante. Quando? Porque muita gente ceia, mas não sabe nem para que ceia. Quando Paulo vai escrever acerca da ceia do Senhor, o que ele escreve? Comei e bebei este pão e comei do suco do cálice. Fazer isso em Por que você toma a ceia do Senhor? Para lembrar do sacrifício de Jesus. Você acredita que tem gente que ceia e não sabe por que ceia? Tem gente que está comendo. Por que você está ceando? Não, só como pãozinho e tomo suco. Não dá nem para engordar. Não dá nem para você engordar com a ceia, para comer 10 ceias, você não engorda. Você pode comer a ceia do irmão, do pai, do filho, do primo, do tio, 10 ceias você vai engordar, não. Não dá nem para engordar a ceia. Porque você faz isso em memória de Cristo. Não é nem sua, é de Cristo. Sabe o que você está tomando a ceia? É você falando assim: Pai, eu estou lembrando daquele dia que o Senhor morreu por mim. Eu estou lembrando daquele dia que o Senhor pagou o preço. Eu estou lembrando do dia que era para mim morrer, mas o Senhor morreu no meu lugar. Isso vai te fortalecer. Isso vai criar um vínculo com Jesus. Quando você lembra de algo espiritual, isso te conecta com o Pai. É uma conexão. Olha aqui, versículo número 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha que coisa interessante. Como é que é aí? Porque comendo, cada um toma antecipadamente. O que é antecipadamente? Antes, né? Se antecipou. Eu fui antes. Comendo a sua própria ceia. O que é ceia? Você vai comer. É um banquete. É como se fosse... Alguém já foi para piquenique? Alguém fez piquenique já? Piquenique é um lugar para comer? Então cada um come a sua? Antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro... Olha o desviado aí. Sempre tem um Judas lá, né? Um desviado. Sempre tem. Um tem fome e o outro... Já viu aquela pessoa toda passando: estou com fome. Gente, comeu agora, está com fome. Quem tem sua barriga no buraco nele? O que tem aí dentro? Estou com fome. Uns têm fome e o outro já se embriaga. O que é se embriagar? O que é se embriagar? Comeu demais, bebeu demais, passou do normal. Então uns vai ter sempre fome, o outro vai se embriagar. Não está nem aí, como tudo que tiver na frente. Olha o verso 22. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Olha a lapada de Paulo aqui. Você não tem casa não para comer e para beber não? Ou despreza a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Quando você faz um negócio desse dentro da igreja, você está desprezando, você está envergonhando a igreja do Senhor. Que vos direi: louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Isso não é bom. Isso não glorifica a Deus. Isso não exalta o nome do Senhor. Para de fazer coisa errada. Para de se embriagar. Para de falar que está com fome toda hora. Isso você come na tua casa. Comida você come na tua casa. Agora a ceia você tem que celebrar junto.
Não pode ninguém cear na sua própria casa. Na sua casa você vai cear. O que é cear? Comer. Cear é comer. A ceia do Senhor é celebrar. Celebrar é só com o corpo de Cristo. Mas a ceia você come na tua casa, que é o alimento. Entendeu? Guardou isso? Amém? Vamos preparar para a ceia do Senhor?